Olá, povo querido do nosso Deus, passando para orar um pouco com vocês e abençoar sua vida, sua saúde, sua vida financeira, sua família, sua vida espiritual. E Deus vai abrir portas na sua vida. Aliás, domingo nós vimos um milagre extraordinário. Testemunho, né? No domingo retrasado, um casal de fazendeiros ali do Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, de uma região mais seca, né, que há algum tempo não chovia, testemunhando sobre a vida deles, solicitaram oração pela chuva. E Deus me mandou profetizar. Eu disse: quando vocês chegarem lá, vai estar chovendo. E aí eles mandaram o vídeo. Eu ainda falei: manda o vídeo, liga. Quando chegaram lá, realmente os céus estavam derramando muita água na fazenda deles e eles filmaram, mandaram o vídeo. Quer dizer que o senhor pode fazer chover? Não, eu sou gente como você. Mas eu posso orar e Deus mandar a chuva. Você também não pode fazer chover, mas você pode orar e Deus mandar a chuva. Como você pode orar e Deus mandar a cura? Eu posso orar e Deus mandar a cura para você, é o que vai acontecer agora. Eu posso orar e Deus mandar a bênção financeira para você, na sua família, na sua casa, na sua empresa, no seu comércio, no seu trabalho. Eu posso orar e Deus abrir portas na sua vida. Aliás, a Bíblia diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então vamos orar, isso aí independente de religião, tá? Independente de nacionalidade, raça, cor. Quando você ora, Deus responde, é só você crer. Pai querido e maravilhoso Senhor dos exércitos, nós entramos na Tua presença em oração, em o nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz a Tua palavra: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E é de coração que o buscamos, Pai, certos de que o Senhor nos ouve e haverá respostas. Então cura essa criatura que está sofrendo com câncer, com diabetes, leucemia, com HIV, com esta coceira na pele, como aquela criança de 4 anos, aquele menino. Pai, restaura a saúde por completo. Restaura a fé, a esperança, os caminhos dessa pessoa. Liberta a família, liberta o parente, o ente querido das drogas, do crime, da criminalidade, do alcoolismo, da prostituição, do ódio, da depressão. E abra uma porta grande na vida dessa pessoa. Abra as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Faz o que nenhum homem conseguiu fazer. E que a mão poderosa do Senhor o restaure. E haja mudanças extraordinárias. Abençoa a loja, abençoa o escritório, a clínica, o hospital. Abençoa o aposentado, o pensionista, os dos 7.000 que não se dobram, os dizimistas. Consagra esta água e quem beber receba vida. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba da água abençoada em nome de Jesus. Graças a Deus. No dia 1º de maio, se Deus quiser, vamos estar no Rio de Janeiro, numa mega imposição de mãos, a exemplo do que fizemos ali em Araxá. Vai ser dia 1º, vai ser na sede ali, Piedade, né? Na antiga suburbana, atual Avenida Dom Helder Câmara. E ali você vai ver aquela multidão chegando, é fácil encontrar, tá bom? E estaremos juntos ali com o Bispo Casalegre, Pastora Silvana,
tá? E no dia 4 vai ser aquele dia especial, né? Que é 1 por 1000, tá? Diz a Bíblia que um dia na igreja, um dia na casa do Senhor, vale mais que 1000 em outra parte qualquer. Eu vou ministrar nas 2 concentrações, às 9 da manhã, na reunião principal da igreja, e na tarde dos grandes milagres, aí com a presença de pastores regionais e pastoras, missionários, bispos, obreiros, da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo, cidades mais próximas ali, Grande São Paulo. Isso no dia 4, vai ser às 9 da manhã em todas as igrejas. Eles estarão ministrando em suas respectivas igrejas. E à tarde, às 3 da tarde, vai ser a tarde dos grandes milagres. E eu vou impor as mãos 3 horas antes de cada concentração. Mas você não vai aguentar, aí não é comigo, né? É com Deus, né? Ele sabe se eu vou aguentar ou não. Se ele quiser que eu aguente, eu fico o dia inteiro ali e aguento. Já são 45 anos de ministério, estou completando esse ano, vou completar em novembro, se Deus quiser. Então eu estarei impondo as mãos sobre a sua vida 3 horas antes do culto das 9 da manhã, no dia 4, que é o primeiro domingo do mês, e 3 horas antes, também no dia das 15 horas, na concentração das 15, que é a tarde dos grandes milagres. Eu quero abrir uma palavra aqui interessante para nos abençoar, mas antes eu queria que você deixasse aí o seu like, seu joinha e se inscrevesse ou compartilhasse o vídeo. Inclusive a oração que foi feita, Deus já está operando, né? E ajudar seu ministério, semeando na obra, plantando a sua semente. Abençoa a obra de Deus, tá bom? Vamos à palavra então? Vamos à palavra de Deus e você então será abençoado nela. Guarda as datas aí, tá? Dia 1º, Rio de Janeiro, vai ser feriado nacional, é Dia do Trabalhador. Aliás, vai ser às 10 da manhã, tá? Lá não pode abrir antes por causa de barulho, né? Vai ser às 10 da manhã. Só o funk no morro, né? Nas boates, aí pode ficar a noite inteira, mas a obra de Deus nesse país é tratada desse jeito. Então nós vamos estar a partir das 10 da manhã ministrando, a partir de 8 impondo as mãos e 10 ministrando. No Rio de Janeiro, dia 1º. E no dia 4, no Brás, vai ser 9 e 15, serão 2 concentrações e a imposição de mãos 3 horas antes de cada uma delas. Tá bom? Vamos à palavra de Deus então, em nome de Jesus. Salmo capítulo 40, o título é Oração para Livramento. Olha que interessante esse título. Oração para livramento. Como se deve orar para ser livre de um problema, de uma situação adversa, ainda que impossível humanamente falando. E o caso do Davi era impossível, né? Humanamente falando. Davi era um homem realizado já e bem-sucedido na vida, só que tinha muitos perseguidores e adversários. Aliás, o próprio filho virou adversário dele, o Absalão, e queria matá-lo. E muitos outros queriam tirar a vida de Davi, reis, né? Pessoas do próprio palácio, né? Digamos assim. Davi saiu de trás das malhadas, da prostração, e se tornou rei em Israel. E ele tinha um exército sobremodo grande. Davi tinha a maior força bélica da época. Mas ele aprendeu que não se pode esperar em homens, tá? E nem adianta esperar em homens. Davi tinha os melhores médicos, os melhores advogados. Davi tinha sacerdotes e profetas que intercediam por ele. Mas ele, na sua oração, ele fala assim: eu esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Ninguém clama por socorro à toa, debalde, em vão, não. Normalmente, uma pessoa que precisa de auxílio, de ajuda, de forma natural ela busca essa ajuda.
Mas quando ela grita por socorro é porque está aflita, está no limite, está sofrendo. Eu não sei o seu estado, mas provavelmente você esteja muito necessitado de uma bênção, de um milagre, ou até de um socorro mesmo. De repente você tem um parente em coma, ou desenganado, ou você próprio. Ou na vida econômica, na vida financeira, portas se fecharam, tá? Há uma situação que precisa mudar e você não vê como fazê-lo, tá? E você espera pelo advogado, pela decisão do juiz, pelo médico, pelo pastor, pelo apóstolo. E veja por quem Davi esperou. Esperei confiantemente pelo Senhor. E logo ele que podia esperar pelos advogados dele, tinha todos à disposição. Médicos, muitos, tá? Conselheiros, enfim, soldados, muitos. E ele diz assim, ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. O testemunho, né? Os livramentos. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, para os homens, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que os possa igualar, ninguém há que se possa igualar contigo. Tá? Então Davi diz, bem-aventurado, no versículo 4, o homem que põe no Senhor a sua confiança. É que às vezes nós nos desesperamos e nos perdemos. Esquecemos que sempre será Deus que vai nos livrar. Quem dá a cura é Deus, quem dá a libertação é Deus, quem dá o livramento é Deus. Nem que ele tenha que usar um advogado, ou um médico, ou um pastor, ou um parente, ou um amigo, ou um colega da gente, ou alguém próximo. Só que ninguém tem recursos próprios, ninguém tem, isso é comprovado, biblicamente falando, inclusive. E também comprovado no dia a dia, na vivência, nos enfrentamentos da vida. Por exemplo, um médico, ele presta auxílio a muita gente, a muitas pessoas, né? Na última pandemia, eu recebi muitas solicitações de médicos para orar. Juízes me ligaram, e advogados, e empresários, e autoridades políticas, e médicos, né? Juízes famosos, né? Como lá do Rio de Janeiro, por exemplo. Delegados, pedindo a oração porque estavam aflitos, com o pulmão tomado. Na verdade, familiares, né? E de pastores também. Aí eu pergunto para você, né? Os médicos, eles são instituídos por Deus, como também os advogados, os juízes, os sacerdotes, as autoridades políticas. Mas em algum momento, nem a eles próprios eles podem ajudar ou socorrer. Por isso, solicitar ajuda em oração. E nós oramos e Deus operou, Deus abençoou. Eu tenho vários testemunhos gravados, inclusive registrados, dessas autoridades, né? Então, Davi, que era grande gozava de grande conceito, naquele exato momento ele se viu em apuros, ele se viu aflito, ele se viu necessitado. Ele poderia convocar o exército dele. Se o problema era de saúde, poderia convocar os médicos dele. Eles iriam correndo, já estavam lá no palácio. Enfim, Davi tinha em diferentes segmentos, tá? E áreas da vida, pessoas competentes. Mas tem fases na nossa vida que nem a própria esposa, nem o próprio marido, nem filhos, nem pais, nem amigos,
nem o seu médico vai dar jeito, nem o seu advogado, nem o amigo que tem posses, que tem recursos. Tem aquele momento na vida do ser humano que só Deus pode socorrer, e Davi tinha consciência disso. Foi isso que ele fez. Ele buscou em Deus e esperou confiantemente. Esse esperei confiantemente sugere que a coisa não veio de repente, de imediato, né? Nem sempre eu e você somos socorridos naquele momento em que solicitamos. O socorro sempre vem, sempre virá. E não vem tarde também não. Deus não deixa que a pessoa venha perecer antes de socorrê-la, se ela busca o socorro e confia nele. Deus sabe o momento certo, é que nós somos apressados. Eu quero para ontem você, né? Mas Deus tem o tempo dele, o tempo de Deus. Então, olha o significado aqui do texto. Ó. Esperei, quer dizer, ele teve que esperar. Tem horas que nós temos que esperar. Mas ele disse, esperei confiantemente. Ele esperou por esperar, esperou confiantemente. Ele esperou certo de que Deus iria socorrê-lo. Né? Ele esperei confiantemente pelo Senhor. E ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei para o socorro. Quer dizer, não veio no dia em que ele buscou, na hora, mas veio. E o livramento foi grande, e ele disse, muitos vão ver isso, vão se alegrar, vão se fortalecer em Deus, né? Ele diz, bem-aventurado, no versículo 4, o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os homens, que os homens são arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira, os homens mentem, tá? Então o bom é confiar em Deus, é esperar em Deus, é depender de Deus, é buscar em Deus, é contar com Deus. Não fica contando com homens, não, conte com Deus. E ora sempre. Para contar com Deus, você tem que orar. Você tem que pedir, você tem que solicitar, você tem que buscar. Tá bom? Se você gostou da palavra aí, compartilha o vídeo, deixa o seu like. E não se esqueça que as próximas datas grandes que vão mudar a sua história, dia 1º no Rio de Janeiro, às 10 da manhã, com imposição a partir das 8 na sede, e no dia 4, 1 por 1000. Salmo 84, vale mais um dia na casa do Senhor, ou seja, nos seus atos, do que 1000 em outra parte qualquer. Eu vou entrar antes das 6 na igreja, das 6 da manhã, vou dormir lá, na verdade, né, do dia 3 para o dia 4. Eu vou sair depois das 18. Eu vou ficar o dia inteiro na igreja. O dia inteiro, ao vivo. Vai ser grande demais, hein? Vai ser o dia mais abençoado da nossa história. Ajude esse ministério, ajude essa obra. O Pix que aparece no meu canal, ele não é meu, pessoal. Assim como nenhum bispo, nem pastor está autorizado a colocar o seu Pix pessoal da sua mulher. Se o faz, é porque já não é para ficar mais na obra. Você tem observado. Eventualmente você vê um deles ser desligado. A razão normalmente é isso aí. Porque se o líder, o fundador da igreja jamais fez isso, você jamais botou uma moeda na minha conta. Eu desafio quem quer que seja. Eu nunca botei meu Pix aqui, então ninguém pode fazê-lo. É a conta da igreja, da obra ou da televisão, tá bom? Um beijo no coração, Deus abençoe e até a próxima em nome de Jesus.